Este livro é de 1927. Este exemplar é polonês, o nome é Música e foi formulado em Varsóvia, portanto, em 1927. Embora pareça um livro, na verdade, é uma espécie de uma encadernação que engloba 3 publicações de uma revista voltada para a música. Essa revista era utilizada por maestros de banda ou pessoas que ensinavam música ou até mesmo músicos eruditos. Porém, a publicação não existia no Brasil, uma vez que era polonesa. Então, quem adquiria essa edição ou tinha uma rede de importação, ou, o que era mais comum para a época, por conta das condições, alguém trazia na bagagem quando vinha para o Brasil, até mesmo para, de repente, ser um meio de sobrevivência. Na capa, se vocês repararem, tem o número 7 a 9, 7-9. Isso significa que essa edição engloba 3 edições da revista de música, que era uma publicação mensal. Porém, por questões de custo, de transporte, eles juntavam então essas publicações em uma para facilitar e para baratear a mão de obra. Tanto que na hora que eu estava fazendo o processo de restauração, na verdade de recuperação, da estrutura, eu tive bastante dificuldade com esse exemplar, porque não seguia a forma clássica da encadernação, que é separado por cadernos, né? Então, quando nós fazemos um item de encadernação, geralmente são 4 folhas dobradas ao meio que formam um caderno, ou 5, ou 6, ou 7, enfim. E ele estava numa ordem totalmente aleatória. Então, não sei se ele já foi fabricado assim, acredito que sim, por conta da precariedade daquela época, ou por conta de que alguém tentou remontar, né, sem conhecimento e acabou, enfim, colando e grampeando sem uma técnica específica. O mais importante era ser funcional. O objetivo não era a estética, não era o luxo, era que fosse durável, né? Portanto, as folhas são bem grossas, né? São mais grossas do que o normal, e realmente ele estava pouco deteriorado pelo tempo, temos aí 100 anos de livro, né? Mas cumprindo então essa função de ser manuseado como um instrumento prático do dia a dia e também durar bastante tempo. A capa também me pareceu ser improvisada de alguma forma, e como ela tinha escritos atrás, a solução que eu encontrei foi transformar numa espécie de uma folha de guarda para preservar então a frente e o verso e fazer uma nova capa para maior durabilidade. Vale lembrar que estamos falando de uma época em que o acesso, até mesmo à rádio, não era tão fácil, não era tão simples. E a música era uma das formas de contato com pessoas, de entretenimento, de estudo e de evolução. Então, isso era muito comum na época. Esse tipo de exemplar era utilizado para deixar os músicos atualizados, publicar partituras e também trazer as novas diretrizes europeias para o campo da música. Eu optei por fazer uma capa em Percalux, com escritos em foil dourado, fica algo bem clássico, mas que com certeza traz uma sobrevida para o exemplar aí, por um bom tempo.